Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverline e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre especiação. Inclusive, pessoal, a gente vai dar continuação de falar, sobre evolução. Só que agora a gente vai ver como é que se dá esses novos indivíduos, por assim dizer, tá? Então, a especiação, pessoal, é um processo, olha aqui, ó, que leva à formação de novas espécies, tá certo? Então, ele pode acontecer por macroevolução, que quer dizer, já a própria palavra já nos traz, grandes, acontece em grandes escalas. Aqui está muito relacionado com eras geológicas, espécies já que se entraram em extinção. No caso aqui, ele acontece também em microevolução, evolução em pequena escala. Nessa questão, pessoal, nessa evolução, são questões que estão acontecendo mais a seleção natural, são pequenas, acontece devagarzinho, então a gente acaba conseguindo aí diferenciar, tá? Mas antes de a gente seguir, já que a especiação é um processo que leva à formação de novas espécies, a gente tem aqui o conceito de que é uma espécie. Pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Em outras palavras, pessoal, só é considerado organismos das mesmas espécies a partir do momento que eles se cruzam e geram descendentes férteis, que, consequentemente, vai fazer a sua criação também, Vai gerar mais descendentes férteis. Se eu pegar um descendente, uma espécie diferente com a outra, vai gerar algum descendentes férteis? Não vai. Então, aí tu já conclui que são espécies diferentes, tá? Então, o conceito de espécie é esse. Acontece, pessoal, que há dois processos básicos envolvidos na especiação, conhecidos como anagênese, que quer dizer ana, que é para cima, ou seja, ele vai crescer aqui, ó. Gênese quer dizer origem. E cladogênese. Clado quer dizer ramo, olha aqui, ó. Tem um ramo aqui. Gênese e origem. Qual é a diferença entre os dois, pessoal? Na anagênese, é como se tem o resultado, da interação de mutação, recombinação gênica, seleção natural, tá? O que acontece aqui? É como se o indivíduo, como eu falei, sofreu uma mutação e vai gerar outro. Acontece que isso é com o tempo, é claro, fazendo com que a origem, se acaba se extinguindo e gerando aí uma nova espécie. No caso aqui do cladogênese, essa espécie acabou gerando duas espécies diferentes, ou seja, teve uma ramificação aqui. Por algum motivo, por exemplo, aconteceu um isolamento geográfico, uma barreira geográfica existiu entre essa espécie que separou elas, fazendo com que as duas se diferenciassem no ambiente diferente que estão vivendo, então ela acaba se diferenciando, gerando aí espécies diferentes, tá certo? Inclusive, pessoal, comparando entre essas dessas duas especiação, a cladogênese é o que vai impactar na biodiversidade, pois ela vai gerar descendentes com maior número, Vamos dizer aí que vamos ter duas espécies existindo ao mesmo tempo, sendo que foi uma que gerou. Na anagênese, não. Ela não vai impactar, porque a partir do momento que ela vai mudando, a outra vai se extinguindo, tá certo? Então, a diferença entre essas duas aí, tá? É claro que a especiação, pessoal, ela pode ser dividida em três modos principais: alopátrica, simpátrica e parapátrica. A gente vai falar aí de cada uma delas, tá certo? A primeira, pessoal, alopátrica, do grego allos, que quer dizer outro, que quer dizer diferente, e do latim pátria, que quer dizer lugar de nascimento. O que acontece nessa especiação? Olha só. Aqui, pessoal, a gente vai ter um isolamento geográfico. Uma espécie que está vivendo no ambiente, está gerando descendentes férteis,
por algum momento no ambiente aconteceu alguma mudança que separou elas, pode ser a criação de um córrego, Cordilheira dos Andes, né? Acabou aí surgindo no caso. Então, acabou por algum motivo separando essas duas espécies. O que aconteceu? Tiveram aí seus momentos, né? Se cruzaram entre si, havendo mutação, seleção natural, que se diferenciou. Porque se em algum momento eu tirar essa barreira e colocar os dois no mesmo ambiente, tu acha que eles vão conseguir reproduzir entre si? Não vão, porque eles não vão gerar mais descendentes, eles nem vão tentar, né, fazer esse cruzamento. É por isso que a gente fala isolamento reprodutivo. Então, se houve isolamento reprodutivo, é alopátrica, tá certo? Acontece, pessoal, que a alopátrica ela ainda pode ser de duas maneiras. Conhecido como vicariância, chamada também de dicopátrica, ou efeito fundador, que é peripátrica. A diferença é simples, pessoal. Nessa dicopátrica, nessa primeira aqui, é porque tem uma barreira física, né, que separou essas espécies, certo? Isso aí você entendeu. Já no caso do efeito fundador, a própria espécie, ela foi para o outro lugar. Como o nome já fala, ela fundou um outro lugar, que ela se isolou ali e teve mudanças, né? Que, consequentemente, se ela voltasse, ela não conseguiria mais se reproduzir com aquela espécie. Então, a alopátrica é desses dois tipos, tá? O próximo modo é a simpátrica, tá? Do grego sim, que quer dizer junto, e do latim, pátria, como a gente sabe, é o lugar de nascimento. Aqui, pessoal, ele vai acontecer, é muito comum nas plantas. Por quê? Como eu falei, né, vai acontecer essa especiação, né, que é a origem de novas espécies. Aqui, no caso dessa planta, temos um trigo, que é Titricum túrgido. É uma espécie diferente, que ela tem 28 cromossomos. E por algum motivo, ela cruzou com outra espécie, Triticum tauchi, né? Que são 14 cromossomos, tá? São espécies diferentes e que ela acabou o quê? Cruzando entre si, através da polinização. Só que a partir desse momento, a gente sabe que esses gametas, pessoal, ele só manda metade para o outro. Então, a metade de 28 é 14. E a metade de 14 é 7. Então, 14 mais 7 vai dar 21. Só que esse 21, pessoal, é ímpar e ele é muito importante, pois números ímpares no cromossomos, ele vai deixar a planta estéril, tá? E quer dizer híbrido por quê? Porque tem a origem de duas espécies diferentes. É diferente dos animais, pessoal. Por que eu falei que ela é diferente e acontece mais nas plantas? Vamos pegar um exemplo aqui da égua e do jumento. Eles são duas espécies totalmente diferentes, mas que eles cruzam e vai gerar um descendente, que é o burro. Só que o burro, ele é estéril, ele não consegue mais passar os seus gametas adiante, ele para ali. Diferente dessa planta que a gente está falando, ela é estéril, mas dentro dela acontecem mutações, que ela consegue sim gerar outro descendente. E aqui que a gente vê, é a duplicação do cromossômico, tá? Que é conhecida como poliploidia, tá? Ela vai se duplicar tendo aí 42 cromossomos. Lembra que eu falei? Ímpar, estéril, números par, consegue aí se desenvolver, dando aí origem a outra espécie, tá certo? Então, essa aqui é um exemplo de simpátrica, tá? Pode cair aí na sua prova esses exemplos aí, tá? E a última é conhecida como parapátrica, tá? Do grego para, que quer dizer ao lado de, e do latim pátrica, que é lugar de nascimento. Esse é tranquilo. Olha só o que acontece aqui. Em nenhum momento está tendo um isolamento geográfico, em nenhum momento alguém foi para outro lugar. Pelo contrário, eles estão ali um do lado do outro, mas um nicho ecológico diferente, tá? E acaba se desenvolvendo. Nesse exemplo aqui, a gente tem resíduos de mina e um solo não contaminado, tá? Estão no mesmo, querendo ou não, ambiente, porém nicho ecológico, mas que estão ali um do lado do outro. Então, é por isso que é o lado D, tá? E aqui, pessoal, a imagem do resumo aí
das nossas especiações, tá? Bem detalhadozinho aí para vocês, de todas aí. E tá falando aqui, ó. Aqui, ó, na primeira tá tendo isolamento geográfico. Peripátrica não, né? Lembra lá do efeito fundador? Pois é, ele foi para outro lugar. Não, parapátrica, ele tá ao lado. Não necessariamente ele saiu do ambiente, mas ele tá ao lado. E simpátrica é o que acontece aqui dentro, né? Mudança na própria população. E aí a especiação completa tá aqui, tá? Então esse aí acaba sendo um resumo para vocês. E por último, pessoal, a gente tem uns tipos de isolamento reprodutivo. Eu falei que quando existe isolamento reprodutivo, né, tem a ação da alopátrica, que eles não conseguem ali mais se cruzar. E a gente tem os tipos, pessoal, olha só. Há vários mecanismos que impedem ou dificultam a troca de alelos entre espécies originadas de um descendente comum. Dois grupos, pré-zigótico, que quer dizer impedir a fecundação. Aqui temos os exemplos. Acontece por isolamento ecológico ou de habitat. Nesse caso aqui, pessoal, quando os animais vivem em ambiente diferente, habitat diferente. Tem o leão e o tigre. Em nenhum momento eles vão conseguir se cruzar, porque estão em habitat diferente. Mas se esses animais tiverem um zoológico, eles vão cruzar e vão gerar, sim, descendentes férteis. Só que na natureza, isso nunca vai acontecer. É por isso que ele se torna aí um isolamento, né, ecológico ou habitat. Temos o isolamento sazonal ou temporal. Aqui, pessoal, é tranquilo também de se identificar. Temporal é quando as espécies estão em época de acasalamento diferente. Uma é de uma estação, outra é de outra estação. Então, eles não ali conseguem porque estão em estações diferentes. O isolamento sexual ou etológico, pessoal, ele vai estudar aí o comportamento. Quem nunca viu aqueles pássaros cantando, né? Aquele cântico, às vezes, é o período de acasalamento deles. Quando ele canta, ele vai encantar a da sua espécie, a fêmea da sua espécie. Não uma fêmea que está passando lá, viu o cântico e se interessou. Não, tá? Então, isso aí é um isolamento, tá? Entológico. Isolamento mecânico tem muito a ver com os órgãos sexuais que não se adaptam aí nas espécies. Isolamento gamético também está relacionado aos gametas, que são de diferentes espécies que não vão fecundar, tá? E no outro grupo, a gente tem aí o pós-zigótico, ou seja, aconteceu, né? É a produção de descendentes híbridos, tá? No caso aqui temos a inviabilidade do híbrido, né? Aqui, pessoal, acontece a partir do momento que os animais se cruzam, mas já na fase embrionária ele não consegue desenvolver. E se consegue desenvolver, ele já morre logo no início, tá? Temos a esterilidade do híbrido, tá? No caso aqui eu dei o exemplo, quando a égua se cruza com o jumento, vai gerar o burro. O burro, ele é um híbrido estéril, ele não vai passar adiante, tá? E temos a viabilidade reduzida do adulto híbrido também, que é o outro exemplo aí de pós-zigótico, perdão. E com isso, pessoal, a gente vai fazer os exercícios, tá certo? Isso aqui é uma questão do Enem, lá de 2018. Olha só o que ele pergunta. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas. De uma espécie de orquídea, no diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Então, a gente considera que o doador fornece o pólen para o receptor. Então, pessoal, a gente tem esse diagrama aqui. É uma questão do Enem. Só que aqui a gente vai prestar atenção, pessoal, na legenda. Ele está me falando aqui já o doador, né, que é essa linha aqui, receptor, que quer dizer que a polinização induzida foi bem sucedida. Por exemplo, essa planta doou para essa,
Ok, sucedida. Essa voltou a dar para essa, foi bem sucedida. Quer dizer que essas espécies aí, né, são iguais. No caso do, seguindo a legenda, temos aí o doador da linha pontilhada, me falando o quê? Que a polinização induzida é inviável ou nula, ou seja, não aconteceu. E agora a questão aqui, ó. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação é evidente? Nessa aula a gente aprendeu o que é especiação. Geração de novas espécies, que têm um isolamento reprodutivo, que não se cruzam entre si. Ponto. Olhando aqui, a gente já mata a questão. Se ele está me falando que isso aqui é bem sucedido, então eu vou atrás das linhas pontilhadas. Quem aqui só tem linhas pontilhadas, pessoal? Essas duas espécies aqui. Querendo ou não, a questão já te dá a resposta. Então, tu vai atrás aqui das questões e já marca. Aí, tipo, Itirapina, né? Ipeti, e tem Alcobaça e Marambaia, tá? São as duas espécies aqui que tem as linhas pontilhadas. As outras, apesar de ter as duas, uma é viável à outra. Então, as alternativas certas, alternativa D. Tranquilo, né? Próxima questão de 2020, pessoal, olha só. Uma população, momento A, olha só, sofre um isolamento em duas subpopulações. Momento B. Por um fator de isolamento, aqui, passando um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas. Pessoal, genotípicas e fenotípicas são mudanças, tá? Tanto na aparência fenotípica, tá? É característica, genotípica tá mais na diferenciação dos genes, tá? E que as distingue no momento C, olha só. Representadas nas figuras pela tonalidade de cor, o posterior desaparecimento do fator de isolamento, ou seja, esse isolamento desapareceu. No 1, pode levar no momento D as situações D1 e D2. Agora eu quero ver, pessoal, qual dessas duas, né, diferenças é a correta. A representação indica aqui no momento D na situação. Alternativa A. D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Aqui está tendo um isolamento. A minha questão falou que desapareceu. Então, tu já anula ela. D2. Perdão, D1. Existe uma única população distribuída em gradiente? Tem uma única população aqui? Olhando aqui pelas cores, a gente sabe que não. Já anula ela. C. D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Opa, grande chance. Alternativa D. O D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. A D2 tem essas características diferentes uma da outra? São a mesma cores, então não é essa aqui também. Alternativa E. D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A? Tu acha que a D2 é igual a A? São diferentes, pessoal. Então, a nossa alternativa certa é a C, tá? D1 ocorre em duas populações que foram separadas, por isolamento reprodutivo, tá? Então, é uma questão aí que foi do ano passado. Ano passado não, né? De 2020. Tranquilazinha para vocês, tá? Pessoal, com isso, a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Entre nas nossas plataformas para você rever nossos materiais, os conteúdos, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima aula.